Diga comigo, não é tarde demais. Será que às vezes você se depara em situações que você acha que já é tarde demais? Ou talvez você já está vivendo alguma situação que quis passar um relance aí, uma coisa, quis te atacar, né? Porque obviamente que você não deixou isso se estabelecer no seu coração, mas veio aquela pontinha, não sei não, hein? A palavra está falando, o Senhor está falando, não é tarde demais. Não passou de hora. Nós temos poder, fala, eu tenho poder para derrotar qualquer gigante que estiver diante de mim. Você tem esse poder, fala, eu tenho esse poder. Nós temos esse poder. A palavra nos mostra, ela nos ensina a celebrar as vitórias, a comemorar as boas notícias. Os cultos, as festas, os testemunhos são importantes, é importante a celebração das vitórias, porque elas nos dão mais esperança. Deus fez na minha vida, Deus pode fazer de novo. Por isso que é tão importante, quando Deus abençoa a sua vida, você fazer cultos de ações de graças, contar o seu testemunho. Muitos não têm esse hábito, infelizmente, não têm essa cultura de celebrar as vitórias. E muitos não fazem muitas vezes o básico, que é divulgar as suas vitórias, contar os seus testemunhos. Às vezes vem, conta para a gente, conta para algum líder, e às vezes a gente até fala para o pessoal, vai lá, procura o pastor, conta o seu testemunho, edifique outras pessoas, outros podem ser abençoados pela sua vida, pela sua vitória, outros podem vencer também. Mas às vezes a pessoa esquece, deixa para lá, conta para um só, sabe, guarda um negócio. Mas quando é para um problema, quando é para uma má notícia, às vezes a gente tem a tendência de fazer aquilo crescer. E conta para um, conta para outro, conta para 10, às vezes o testemunho contou para 2, mas o problema contou para 10. Não celebrou a vitória, não fez um culto de ação de graças, mas está lá falando do problema continuamente. Então tudo aquilo que nós fazemos serve como alimento. As vitórias, as celebrações servem como alimento de esperança. E os problemas, quando a gente vai falando disso, também servem como alimento de desesperança, para a gente achar que está tarde demais. Então nós aprendemos com a palavra que todos os dias nós temos que trabalhar uma coisa. Fala comigo, a resiliência. Porque ao longo da vida nós vamos ter inúmeras situações para enfrentar. Afinal, nada que é bom, nada que é grande, nada que é relevante vem fácil, não é verdade, pessoal? O povo foi ir para a terra prometida, falou muito bem da terra, falou da terra que é boa, que tinha as plantações, que os frutos eram incríveis, porque a terra era muito forte, tinha muitos nutrientes, o pasto era bom para o gado, tinham cidades, mas eles se pegaram somente no que exigiria. Ninguém estava brigando no deserto. Ninguém quer o deserto. Ninguém quer brigar por pedra e dunas de areia. A pessoa quer brigar por coisa boa. Coisa boa também tinha ímpio que queria, né? Não é só o justo que quer coisa boa, todo mundo quer coisa boa, né? É do ser humano. Então, nada que é importante vai vir de uma forma simples. Nós precisamos lutar por isso. Isso vai nos exigir muito. Então há momentos que nós nos deparamos com problemas, com situações que parece que não vai dar certo, não vai fluir, não vale a pena mais lutar. Como o exemplo de Davi, que a bispa já falou algumas vezes, aquela situação em Ziclag, onde eles sofreram, eles tiveram perdas terríveis num primeiro momento, aparentemente, parecia que tinha perdido tudo. Cidade queimada, família levada, sequestrada. Mas depois que eles se levantaram, que ele consultou o Senhor, que ele foi atrás dos saqueadores, na etapa seguinte da vida de Davi,
ele teve o que, pessoal? Fala, a coroação. Então, às vezes a gente se depara em problemas que parece, meu Deus, eu tô no fundo do poço, agora daqui eu não saio. Se eu resistir, se eu pagar o preço certo, na próxima etapa pode estar a minha vitória, pode estar a minha coroação. Mas o problema de muitas pessoas é esse. As pessoas param, muitas pessoas param com muita facilidade. E aí nós temos que fazer essa pergunta: o que tem parado você? Será que as coisas têm parado você? As notícias, uma má notícia, uma crítica, um medo? Tem parado você? Tem te feito desistir, recuar, achado que é tarde demais, que não vale mais a pena? Hoje cedo eu falei sobre Jacó, que naquele momento onde ele estava lá, naquela passagem do Jaboque, ele passou a família dele, ele passou os bens dele, e ele ficou lá sozinho naquela noite escura, porque ele precisava de um tempo com Deus. Ele não poderia mais passar para a próxima etapa da vida dele sendo a mesma pessoa, sendo o mesmo enganador, sendo o mesmo fujão, malandro, porque durante a vida inteira dele, ele aprendeu a sobreviver dessa maneira, enganando as pessoas, passando os outros para trás, fugindo dos enfrentamentos. Ele fugiu do irmão dele, ele fugiu do Labão. Então ele tinha que botar um basta. Naquele momento onde ele passou a noite toda lutando, ele se cansou daquele velho homem. Ele se cansou de ser uma pessoa que não terminava as coisas, que deixava as coisas mal conversadas, incompletas. Ele cansou daquele padrão. E por ter lutado a noite toda, quando amanheceu aquele dia, ele havia se tornado um novo homem. O homem Jacó não continuava o mesmo, na verdade continuou pior, porque até aquele momento ele tinha um corpo perfeito. A partir daquela luta, daquela situação, ele saiu manco. Então o homem Jacó saiu um pouco pior aos olhos naturais, mas o caráter dele tinha se tornado Israel, o espírito dele tinha se tornado Israel. O homem era Jacó, mas o espírito era Israel, era campeão, era um vencedor. E mesmo assim, com a coxa machucada, ele com uma perna só funcionando direito, ele falou: eu não saio daqui, eu não te deixo, eu não vou te abandonar, eu não vou deixar mais essa oportunidade passar, eu não te largo enquanto você não me abençoar. Então o que tem parado você? Quanto você está disposto a vencer? O que tem te parado? Um problema emocional? Um problema no seu casamento? Um problema financeiro tem poder para te parar? Uma crítica, uma ofensa, uma gripe, um trânsito, um clima frio faz você parar? Então o Senhor nos testa. Quando a gente olha para os heróis da fé, a gente vê que o nosso nível de resiliência está lá no chão ainda. A gente vê o que aqueles homens, aquelas mulheres enfrentaram, e muitas vezes um clima, um trânsito, uma gripe, uma preguiça, já faz a gente diminuir o passo. Então qual o seu nível de resiliência? Qual o seu nível de determinação? Será que você está nessa gana? Também não te deixo, Senhor, não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Jacó estava disposto a morrer para conquistar a vitória dele. E a gente precisa aprender com pessoas assim. Jacó, durante muito tempo, ele usou um talento dele, só que para o mal, que era a perseverança. Ele era perseverante. O que ele botava na cabeça, ele ia até o fim, mas do jeito errado. Ele botou na cabeça que ele ia conquistar a primogenitura, ele conseguiu, do jeito errado. Ele botou na cabeça que ele ia conquistar aquela mulher, ele conquistou. Ele botou na cabeça, ele foi. Mas os meios dele não eram os corretos.
Então nós precisamos usar a fé. E não apenas para momentos específicos, por um problema de saúde, por um problema financeiro, mas no dia a dia. Isso é muito importante, isso é fundamental. Tudo tem que ser feito pela fé. Fazer pela fé, avançar pela fé, trabalhar pela fé, vir à igreja pela fé, fazer o culto doméstico pela fé, ler a Bíblia pela fé. Tudo deve ser feito pela fé.